Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Em outra versão diz: Por que você me chama de bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Amados, é uma história muito famosa, muito conhecida, muito contada como a história do jovem rico. Essa história de Jesus, conhecida como a história de um jovem rico. É uma história que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão citar a mesma história. E é muito interessante, inclusive, geralmente nos evangelhos tem diferenças textuais, mas aqui é uma história muito fiel, fiel que eu digo, muito igual nos três evangelhos. E eu vejo nessa história, nesse encontro de Jesus com esse jovem rico, eu vejo algo específico que eu quero compartilhar com você. Lógico, tem muito mais, poderíamos abordar aqui, mas eu quero abordar um aspecto interessante nesse texto. Ou seja, esse texto, olhando esse paralelo, essa escolha desse jovem, eu vejo essa escolha da seguinte forma: a escolha do que é melhor na vida de uma pessoa. Alguém fazendo uma escolha, o que é melhor? Qual é a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida? Então existe aqui uma situação onde uma pessoa se deparou com algo que ele não tinha, e ao ouvir Jesus, ao conhecer um pouco a Jesus, então ele percebe: eu tenho uma decisão a tomar. E eu queria colocar dessa forma: qual é a melhor decisão na vida? O que eu e você podemos decidir e ser o melhor? Esse homem ficou exposto diante de duas opções de viver. Ao estar diante de Jesus, ele ficou diante de duas opções de vida. E ele deveria escolher, então, qual era a melhor. E ele queria saber como escolheria, como obteria aquela vida que Jesus estava oferecendo. E então ele, no final da história, você já viu, a história já termina contando isso. Ele definiu então o que era melhor, ou ele definiu para si mesmo qual seria a melhor escolha. Ou também nós podemos ver nesse texto, talvez não que ele decidiu por aquilo, mas ele se deparou com uma impossibilidade para decidir o que Jesus estava oferecendo. Ou seja, Jesus ofereceu uma vida, que é a vida eterna, e ele, devido à circunstância da sua riqueza, ele percebeu que ele não conseguiria obter o que Jesus estava dando. Então, o texto diz que ele saiu triste. Então, nós podemos ver o escolher por achar que é o melhor,
ou não escolher por não conseguir escolher o que é melhor. Eu acredito que você conhece tantas pessoas, e quem sabe até você já passou por isso, ou quem sabe passa. Você quer escolher o melhor, mas não consegue. Ou você decidiu escolher coisas erradas, e você decidiu que aquilo era o melhor para a tua vida. Aqui então nós vemos na história deste homem, diante de Jesus, essa situação de escolha. Qual a melhor escolha? Ser rico ou ter a vida eterna? Qual é a escolha? Parece tão fácil escolher, né? Parece tão simples a escolha aqui. Ser rico ou ter a vida eterna? A vida que Jesus oferece ou aquela vida que ele já conquistou? Afinal, ele já era rico. Por isso o tema da minha mensagem de hoje é rico ou vivo? O que você escolhe? Rico ou vivo? Continuar ou ser rico ou viver uma vida eterna? Então, por isso o tema de hoje, rico ou vivo? Viver pela vida do ter ou pela vida de Deus que é eterna? Qual você escolhe? A vida do ter ou a vida de Deus, a vida do ser? Vamos meditar então sobre o que é a verdadeira riqueza de uma pessoa, a melhor forma de viver, porque é isso que está em jogo. Como viver a vida? Como viver a vida? Como usufruir da vida? 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31, tem um texto, se podia pôr lá para mim, eu não passei, mas eu acho que 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Olha só o que Paulo está falando aqui. Entretanto, busquem com dedicação é esmero, com afinco, busquem com dedicação os melhores dons. Agora, olha o final desse versículo. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. O texto diz que existe dons, é lógico, aqui está falando de dons espirituais, dons ministeriais, mas vamos colocar aqui dons também profissionais, habilidades profissionais, habilidades de algo que você tem, que você possui. E o texto, Paulo fala, procure com dedicação ser um bom profissional, procure com dedicação ser um bom aluno, ser um bom profissional na sua área. Ou seja, procure com afinco, com dedicação. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Existe um caminho mais excelente. Existe um caminho melhor. Porque nós podemos escolher o bom e abrir mão do melhor, do que é mais excelente. Diga assim comigo, existe um caminho ainda mais excelente. Amados, existia um caminho ainda mais excelente para esse homem que era muito rico. Existia um caminho muito mais excelente para um homem que era muito poderoso. E essa era a decisão. Quando a gente fala desse texto, vamos entender um pouquinho. Esse texto, nos 3 evangelhos que eu citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, aliás, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai falar um certo homem, vai apresentar esse personagem como um certo homem. Também em outras versões vai falar um homem importante, ou um jovem rico. Isso significa o quê? Que ele não era qualquer homem, era um homem rico, era um homem, talvez não só rico do ponto de vista financeiro, mas uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, uma pessoa conhecida na sociedade, uma pessoa de autoridade, quem sabe. Não era qualquer um que estava ali diante de Jesus. Não era qualquer uma pessoa. Uma pessoa, então, de posses. Esse homem se depara com uma escolha por algo que ele ainda não tinha. Ele era rico, tinha posses, quem sabe autoridade, quem sabe posição privilegiada, mas ele se deparou com algo que ele não tinha. Você sabe o que é você, uma pessoa que é rica, poderosa, descobrir que tem algo que ela não tem? Eu tenho tudo, mas isso eu não tenho. Isso traz, porque uma pessoa que não tem nada, né, a gente não está acostumado, né, mas a gente já não tem tanta coisa, não é verdade? Mas uma pessoa que se acha ou que tem muita coisa e de repente ela percebe que ela não tem. Opa, porque não quer dizer que tem algo que eu não consigo ter. Tem algo que meu dinheiro não compra. Tem algo que eu... Peraí. Eu sempre me achei o Todo-Poderoso e agora eu não tenho. Ao conversar com Jesus, ele se deparou com algo que ele não tinha. Ele não possuía. Ele também não tinha certeza se tinha. Ele não tinha. Essa riqueza desse homem... Então, além da própria história do próprio homem em si, a história desse personagem propriamente dito, e tudo o que significava aquele encontro na vida dele particularmente, mas se está registrado na Bíblia é porque isso também se refere ao futuro.
Essa história está escrita na Bíblia, por quê? Porque certamente essa história tem a ver com muitas pessoas no futuro. Ela está registrada para exemplo e para o ensino de muitas pessoas que viriam há muitos anos depois. E hoje estamos aqui conversando com ela. Ou seja, podemos aplicar esse texto, estudar esse texto, olhando para a nossa própria vida e para a nossa sociedade em qualquer momento da história. Então, sim, esse texto tem a ver e pode ser aplicado a nós. Aplicado a pessoas de posses, posição, ou que possuem muito de alguma coisa, ou muito de alguma posição. Então, esse texto eu posso conversar aqui sobre uma pessoa de muitas posses, ou de uma grande posição, ou de uma grande influência, que tem muito da mesma coisa, tem abundância. Pastor, você está dizendo então que essa mensagem é só para os ricos? Então eu vou embora. Não, não vai embora não, continua aqui. Amém, né? Esse dinheiro não está falando somente de pessoas ricas, mas também de pessoas ricas financeiramente falando, patrimonialmente falando. Então, podemos falar de pessoas ricas de dinheiro, de bens, pessoas ricas no sentido de cargos, posição, autoridade, mas também uma pessoa rica de sabedoria, conhece muito, estudou muito. Uma pessoa rica de estudos, cursos, diplomas. Eu tenho faculdade, tantas e tantas faculdades, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, pós-graduação, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de coisa. Eu posso ser rico de alguma coisa. Também esse texto vai se aplicar a esse tipo de gente. Ou rico de um ponto de vista. Já viu pessoas que sempre têm um ponto de vista? Ou pessoas que sabem tudo, não. Tudo que você fala para ela, eu já sei, eu sabia, eu já vi isso. Eu já conheci isso, eu já estudei isso. Semana passada eu estava pensando nisso. Já conversou com gente assim? Né? Tudo que você fala para ela, semana passada eu vi. Eu já tive um sonho. Eu já vi, eu já experimentei. Pessoas ricas de experiências. Você não sabe, eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Aquela mãezinha nova, bebê chorando, já vivi tudo isso, eu sei como é que é. Só faz isso aí, bota a lãzinha na testa dele que vai parar de soluçar. Rica, tem 1001 experiências. O que significa uma pessoa assim? É uma pessoa que, por ter tudo, não precisa de nada. Então não adianta você oferecer nada para ela, porque ela nunca vai receber, porque ela tem tudo. Pessoas assim são muito difíceis de lidar, porque são pessoas que acham que têm tudo e não precisam de nada e não precisam de ninguém. Uau! Algo valioso que possui, ou que possui algo, é algo que é muito valioso, seja monetariamente ou porque seja algo algo raro que ela tem, uma grande habilidade, uma grande situação. Ou porque isso lhe dá condições melhores que as demais pessoas, e assim faz as pessoas servirem a ela. Porque se eu sei tudo, você precisa de saber o que eu sei. Você precisa de mim, e são pessoas difíceis de aprender, difíceis de ajudar, porque na verdade, por terem tudo, ou acharem que têm tudo, elas não se abrem para pedir ajuda, mas sempre querem oferecer ajuda. Jesus está diante de uma pessoa assim. E uma pessoa assim está diante de Jesus, pensa. E Jesus então fala de uma vida que ele não tem. Espera aí, eu tenho algo que você não tem. E ele percebe que ele não tinha. Esse tipo de pessoas que era esse homem, que representa esse homem, representa muitos de nós que lemos a Bíblia, que estamos hoje vivendo nossa vida. Pode ser cada um de nós em um determinado aspecto da vida. Em um determinado aspecto da sua vida pode ser você, numa área assim, na outra área não, mas em alguns aspectos. A pergunta desse homem a Jesus, nos 3 evangelhos, é interessante. Nos 3 evangelhos, 2 deles é igual, mas uma delas, as perguntas é assim: o que farei para herdar a vida eterna? Outra versão, outro evangelho vai dizer: o que farei para obter a vida eterna? Ele vai dizer: o que eu farei de bom para ter isso? O que farei de bom para herdar isso? Depois ele vai falar: o que eu farei de bom para obter isso? O foco da pergunta era: como herdar a vida eterna ou obter a vida eterna? Essa vida que o Senhor ofereceu que eu não tenho, porque o Senhor está vivendo uma coisa que eu não vivo. O Senhor está falando coisas que eu nunca vivi. O Senhor está fazendo coisas que eu nunca vi ninguém fazer. O Senhor cura, expulsa demônios, ressuscita morto. Eu nunca vi isso e eu não tenho isso.
Eu nunca experimentei algo assim. O que eu posso fazer ou oferecer para obter isso? Amados, quando ele diz o que eu posso fazer e obter ou oferecer para obter isso, olhando a pergunta feita a Jesus, também olhando os 3 evangelhos, eles usam as palavras então, obter, alcançar ou herdar a tal vida. As 2 palavras aqui dão a ideia de simplesmente ter pelo ter. Então, por exemplo, eu quero ter mais um diploma, eu quero ter mais um carro, eu quero ter mais um sapato, eu quero ter mais um, não sei o quê. É esse obter, esse ter no sentido de obter. Eu quero ter mais um, eu quero ter para mim, eu quero ter guardado, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter poupança, eu quero ter a tranquilidade que eu tenho R$1 milhão poupado. Ter. Não estou falando contra essas coisas, estou explicando o texto. O texto está dizendo, eu quero ter a vida eterna. Eu quero ter a vida eterna. O que ele não entendeu até então é, eu não quero te dar a vida eterna, eu quero te fazer viver a vida eterna. Não é ter a vida, é viver a vida. Uau. Eu não tenho como dar algo para você simplesmente pendurar numa parede. Mas eu tenho algo para você viver, e aí entra outra questão. Não é ter, é ser. É ser o sentido de viver. Então as 2 palavras dão essa ideia, as palavras obter, herdar. Eu tenho porque o meu pai, minha mãe deixou para mim, eu tenho, eu possuo, eu tenho bens, eu tenho muita coisa no meu nome. Ter um bem ou valor ou uma posição, ter firme na mão, estar seguro, aquilo é meu, possui, eu sou o dono, tenho certeza disso, está bem guardado. Uma posse de algo que faz de mim dono, possuidor de um determinado bem ou posição. Esse homem disse, eu não tenho esse negócio aí, eu não tenho. E aqui ele quer ter pelo ter. Amados, uma coisa que eu e você precisamos aprender, ouça bem o que você vai ouvir agora. Queridos, diga assim comigo. No reino de Deus, nada está à venda. Deus não vende nada. Então não tente comprar. Esse homem está dizendo, o que eu faço para obter? Você não faz nada. Porque o que eu dou, o que eu tenho para oferecer não está à venda. Então não existe o que você faça para obter isso. Porque é tão precioso. Tão precioso. Ontem eu fui na casa de um irmão, e o irmão me deu um presente, eu falei, eu quero pagar, deixa eu pagar isso aí. Ele falou, não, custa muito caro, você não tem como pagar. Na verdade ele estava me dando. Não tem como você me pagar algo que eu estou te dando. Não tente pagar o que eu estou te dando. Você vai me ofender. Se você tentar pagar o que está sendo dado, você está diminuindo o presente. O que Deus oferece é dado. Pelo menos um amém, glória a Deus, podia ser dado. Assim, sabe? Meu Deus, eu estou dizendo algo que Deus ele não vende, Ele dá. E esse homem queria comprar algo de Jesus. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada está à venda. E agora, por que Deus dá? Por que Deus dá? Por que Deus dá? Diga assim, porque Ele é bom. Aliás, a principal marca do dar é porque alguém é bom. Quem tem facilidade em dar, porque tem bondade no seu coração. Quem tem dificuldade de dar, é porque não está muito aperfeiçoado na bondade. Você precisa ser bom. E eu quero dizer algo para você, a vida que Deus te dá é uma vida de uma pessoa boa. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom.
E porque Ele é bom, Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá. Se eu tentar comprar, eu estou ofendendo a bondade de Deus. Deus é bom, aleluia. Também essa pergunta desse rapaz, é como se ele dissesse: eu não tenho isso, pois não recebi da herança dos meus pais. Os meus pais não me deram isso. Os meus pais não me deram isso. Eu nunca encontrei alguém que me vendesse tal coisa. E nunca vai encontrar. Porque isso nenhum pai dá, nenhuma pessoa dá, ninguém dá. Isso aliás, ninguém vende, ninguém tem como fazer isso. Porque isso é algo que vem de Deus. Alguém pode ouvir um glória a Deus, aí um aleluia. Tudo que fiz até aqui, tudo que conquistei, me fez rico, mas isso especificamente não encontrei à venda, e não sei se tenho, eu quero ter. Como então ter isso que o Senhor falou nas suas pregações? Como obter isso? Como herdar isso? Então, de novo, ele não entendia que Jesus não estava falando de algo que ele tinha que obter, mas ele estava falando de algo que era uma proposta de ser, de viver. Queridos, a vida eterna não é um bilhete de entrada no céu. Você não obtém um bilhete para você, quando morrer, apresentar para o porteiro lá: ó, está aqui, posso entrar, aleluia. Não é bilhete, a vida eterna não é bilhete, não é um carimbo no passaporte. A vida eterna não é algo que você tem para poder entrar, apresentar lá na hora para você entrar, não. A vida eterna é vida. Fala, não fala, fala, não fala. A vida eterna, ela começa quando você aceita Jesus e durará para a eternidade. Ou seja, quando você morrer e estiver entrando na glória, você continuará vivendo o que você está vivendo aqui. Ah, você não ouviu isso. Você já tem essa vida. A única diferença é que você vai ganhar um corpo glorificado, aleluia. Mas a vida é a mesma. Eu não sei se você ficou feliz com essa notícia. A vida que você vai ganhar na glória, na eternidade, você já tem. Você não vai ganhar nada, você já tem ela. Você vai ter ela. Você vai ganhar um corpo glorificado. Você vai ganhar a eternidade no sentido físico. Mas a vida eterna, você já está vivendo ela e vai continuar a vivendo para toda a eternidade. Por isso chama-se vida eterna. Diga assim comigo: a vida eterna já está em mim. Mas a nossa humanidade, a nossa limitação terrena, macula a nossa mente. E nós pensamos a partir do terreno. Falo, não falo, falo, não falo. Quando você se preocupa em ter, é porque a sua mente está maculada pelo terreno. Porque você quer ter condições para. Mas você já é. Quando você já é, você não se preocupa em ter. Porque você já é. Você não precisa de algo para viver. Porque você vive, você terá. Priscila pregou lá no Tubarão. Tubarão é uma cidade, quem não sabe, Tubarão é a cidade. Priscila pregando para os líderes em Tubarão, ela falou 3 conselhos que ouvimos do nosso pastor quando a gente estava no começo do ministério. E uma dos conselhos era: não coloque prerrogativas. O que é prerrogativas? Se eu tivesse. Se eu tivesse um carro novo. Se eu tivesse um carro bom, eu dava carona. Se eu ganhasse bem, eu ajudaria os pobres. Se eu tivesse tempo, eu ajudaria na igreja. Se eu tivesse. Você está esperando ter para fazer. Você está esperando ter para ser. Não, você é, por isso você faz. E porque você é, você terá. Se você é uma pessoa dadivosa, realmente querer dar carona para as pessoas, você vai ganhar um carro. Você não ouviu nem um aleluia, um amém, glória a Deus, recebo.
Se você realmente quer servir as pessoas com carro, você vai ter o carro. Se você quer servir as pessoas em uma determinada área, você vai ter, Deus vai dar. Porque sabe o quê? Deus coloca o desejo dele no seu coração e ele vai suprir o desejo que ele coloca no seu coração. Se Deus desafiou você a servir alguém numa determinada área, ele vai dar recurso para você para isso. Por quê? Porque você tem, e não o que você tem, você é. Jesus está dizendo isso para esse rapaz, não é o que você tem, meu querido. A vida eterna não consiste no que você tem, a vida eterna consiste no que você é. E aquilo que você é através daquilo que eu fiz na cruz e na ressurreição. Jesus aí pergunta para esse rapaz algo interessante, ele diz algo assim: por que você me chama de bom? Ou, por que você pergunta o que é bom? E Jesus diz, porque só existe um que é bom, e é Deus. Jesus com isso não está dizendo que ele não era bom, e só Deus era bom. Jesus não está tirando a bondade de si mesmo, é claro que Jesus é bom, afinal são um só. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe o Deus que você conhece desde a sua infância? Pois é desse Deus que eu estou falando. Quer dizer que você conhece Deus desde a sua infância e não descobriu ainda como ter a vida eterna. Eu não estou falando uma coisa distante de você. Eu não estou falando de uma coisa que é novidade para você. Eu estou falando de uma coisa que você já sabe, mas até hoje você não aceitou. A vida eterna vem de Deus. Aliás, falo mais, a vida eterna é Deus. Jesus é a vida. Diga assim comigo: Jesus, ele não tem vida, ele é vida. Diga comigo: Jesus não tem amor, ele é amor. Diga assim: ele não tem poder, ele é poder. Meu Deus. Outro ponto interessante nessa conversa, o rapaz pergunta assim: mestre, ele já chama ele de mestre, né? Meio xarope, né? Na verdade não tinha nada de mestre, né? Mas deixa para lá. Ele diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Queridos, uma pergunta aqui. O que dava a ele a concepção de que não tinha vida eterna? Entendeu a pergunta? O que farei para herdar? Mas como ele sabia que não tinha? Como que esse homem pensava? Eu não tenho o que esse rapaz aí de 30 anos, se Jesus está falando, eu não tenho. Como que ele considerava que ele não tinha aquilo? Baseado em quê? Vai lá, me ajude. Quem estava de manhã não vale, né? Vai lá. Baseado em que esse rapaz, esse jovem rico, considerava que ele não tinha vida eterna? Baseado em quê? Em fé? Baseado em fé. Então ele não tinha fé. Era isso não? Baseado em vida eterna. Eu não tenho. Eu não tenho essa vida eterna. Baseado na fé? Não necessariamente. Pode ser, mas não. Baseado em quê? Deixa eu vou ajudar vocês então. Uma pessoa que está doente e ela pede saúde. Ela está pedindo saúde, ou seja, ela está pedindo algo que ela não tem. Baseado em quê? Uma pessoa está doente e chega: Deus, cura-me. Ela está pedindo saúde, baseado em quê? Ela está doente e está pedindo: Deus, me cure. Então ela está dizendo: eu não tenho a cura, eu quero a cura, eu preciso da cura. Então, baseado em que ela está dizendo que não tem cura? É simples, gente. Na dor, no sintoma. Ou seja, uma vez que eu tenho sintoma, eu não tenho a saúde, então eu te peço saúde. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus já te deu a saúde, por que você pede? Porque se você pede, você está dizendo que não tem. Vocês estão entendendo isso? Se você está pedindo uma coisa que você não tem, você está dizendo: eu não tenho. Mas se Ele já te deu e você crê, só que o sintoma está lá.
E aí você pede de novo, não? Vocês estão entendendo? Esse homem pediu a vida eterna, baseado em quê? Eu não tenho essa vida que ele está falando. Baseado em quê? Nas suas experiências, na sua constatação de vida. Ou seja, esse homem está alegando que ele não tem fé naquilo que Jesus já deu. Vocês estão entendendo isso aqui? Amados, é interessante, por quê? Porque ele tinha muita coisa, mas aquilo que a vida eterna, ele não tinha. Se alguém falasse para ele, me dá um dinheiro emprestado, ele tem dinheiro. Talvez não quisesse dar, mas ele tem. Amados, aqui é um ponto interessante nas nossas colocações diante do Senhor. Ele já te deu a saúde, Ele já te deu a vida eterna, Ele já te deu a solução, você já tem isso nele. Então como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com isso? Pela fé. Queridos, eu não sei se eu te ajudo ou eu te desanimo. É pela fé. Deus, eu creio, eu tenho isso. Pai, mas eu estou sentindo a dor ainda, o dinheiro não veio ainda, a situação não aconteceu ainda, mas Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor já me deu. Deus, eu não estou experimentando isso, mas eu sei que o Senhor já me deu. E aí eu não sei se o pastor Pio pregou essa mensagem hoje lá em Curitiba, não vi as mensagens de hoje lá ainda, mas na quinta-feira ele compartilhou com a gente algo muito interessante. Ele diz algo muito interessante assim: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. O que Deus está dizendo? Jesus está dizendo com esse texto: você e eu não conseguimos carregar a ansiedade, é pesado demais para nós. Ele diz, apresente as suas ansiedades ao Senhor. Então, se você crê que você tem, não está experimentando o que você já tem, e isso está machucando, está criando ansiedade, apresente a sua ansiedade a Deus como? Orando. Deus, eu quero apresentar aqui, Deus, eu estou doente, eu estou experimentando uma dor, eu estou experimentando uma escassez, eu estou experimentando uma batalha, eu estou experimentando tudo que o Senhor já me deu, e eu não estou acessando. Pai, eu entrego essa ansiedade no meu coração diante do Senhor, mas eu também entrego a ansiedade e digo, Deus, obrigado. O texto diz, apresentai as vossas petições com ações de graças. Então o que você diz? Deus, obrigado, porque o Senhor já me deu o que eu estou aqui sofrendo sem, o Senhor já me concedeu, mas aqui Deus está gerando uma certa ansiedade. Deus, eu entrego nas tuas mãos. Deus está dizendo o seguinte, deixa que eu cuido da ansiedade. E o que você faz enquanto isso? Louva a Deus, adore a Deus, descanse. Ansiedade significa descansar. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, esse texto aqui, Jesus então faz essa pergunta. E você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Honra pai e mãe. Ah, mas eu faço isso desde pequeno. E ainda continuo entendendo que eu não tenho. Eu faço tudo isso, mas não é suficiente para me dar convicção de que eu tenho. Ah, Jesus fala então, aí é o ponto onde eu queria chegar. Agora eu vou começar a pregar. Ele diz assim, então te falta uma coisa para você ser perfeito. Vá, vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Acumule um tesouro nos céus. E vem e segue-me. Pastor, o senhor acabou de falar que não é pelo que eu faço que eu tenho. Agora Jesus disse que ele tinha que vender tudo. Vender tudo e dar para os pobres não é fazer alguma coisa? Aparentemente sim, mas não era isso que Jesus estava dizendo para ele necessariamente. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: rapaz, jovem, homem, você está querendo o que de mim? Vida eterna. E eu estou te dizendo para você ter a vida eterna, você precisa matar a tua. Para você ter a vida que eu te ofereço, você precisa morrer. Por quê? Qual era a vida desse homem? O dinheiro. O dinheiro é que alegrava esse homem, o dinheiro que dava segurança a esse homem, o dinheiro que dava status a esse homem, o dinheiro que fazia desse homem ser o que ele era. E Jesus está dizendo o seguinte, porque você tem essa vida, a minha vida não entra na sua.
para que você tenha vida eterna, abra mão da sua. Em outras palavras, passe pela cruz. Para que você tenha vida eterna, precisa passar o caminho é cruz. E depois da cruz você tem a ressurreição. Você passa pela cruz e deixa a sua vida. E quando você sai pela ressurreição, você ganha a vida de Jesus. E o que é a vida eterna ou a vida de Jesus? É você seguir o que Ele pensa, seguir o que Ele quer, fazer o que Ele diz. Porque Ele vai dizer o seguinte: vá, entregue o teu dinheiro, venda. Aqui venda é, abra mão de tudo e dê, abra mão de tudo. Crucifique, entregue, abra mão da sua vida, entrega tudo isso, joga na cruz, deixa na cruz, e depois que você fizer tudo isso, você terá um tesouro no céu. O que é tesouro no céu? Você passa a ser meu filho, você tem um lugar no céu, você está sentado à direita de Deus, você está sentado nos lugares celestiais, e agora com essa nova vida, você me segue. E seguir aqui o que é? É ouvi-lo, é escutá-lo, é perguntar para ele o que ele pensa, é pedir o que ele acha. Amados, eu falei ser rico de dinheiro, eu falei ser rico de posição, eu falei ser rico de cargo, eu falei ser rico de experiência, eu falei ser rico de muitas coisas. O Senhor está dizendo para você, e para mim também, abra mão de tudo aquilo que te dá vida, abra mão de tudo aquilo que te dá segurança. Deixa eu ser a tua vida, deixa eu ser a tua segurança, deixa eu ser a tua esperança, deixa eu ser a tua sabedoria, deixa eu trabalhar na sua vida. Então Jesus estava respondendo a pergunta do jovem: é assim que tem a vida eterna? Abrindo mão da sua e recebendo a nova vida, que é a vida de Jesus. Simples assim. Queridos, deixa eu terminando aqui dizendo, o pessoal do louvor, se quiser subir. Eu terminar aqui dizendo para você, Jesus está dizendo algo para você e para mim. Abra mão de tudo aquilo que te dá segurança. Abra mão de tudo aquilo que te dá paz. Abra mão de tudo aquilo que te dá alegria. Se porventura essas coisas impedem você de ter a minha paz, a minha alegria, a minha segurança, a minha sabedoria. Ou seja, aonde está a sua confiança? Aonde está a sua convicção? Aonde está a sua alegria? Por que Jesus pede isso? Porque o dinheiro é passageiro, os cargos são passageiros, as posições são passageiras, e eu tenho algo eterno para dar para você. Porque eu vou dizer algo para você, você pode, mesmo não tendo dinheiro, continuará alegre, continuará feliz, continuará tendo solução, continuará tendo a paz. Você pode até não ter nenhum cargo, você continuará feliz, você terá sabedoria, você não se desesperará. A sua vida não é o trabalho que você tem, não é o cargo que você tem, não é o dinheiro que você tem, a vida é Jesus. E a vida que Ele nos dá,